Olá, eu sou Giovanni de Souza e este é o segundo trimestre de 2022 na classe de juvenis, uma viagem pelo Novo Testamento. Esta é a lição número 10, Atos dos Apóstolos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Autoria e estrutura do livro. O autor. Embora o livro de Atos dos Apóstolos não cite quem o escreveu, a autoria é atribuída ao evangelista Lucas, o médico amado. Algumas indicações de sua autoria são em Atos, assim como no Evangelho de Lucas, Teófilo é mencionado como destinatário. O livro de Atos inicia praticamente onde termina o livro de Lucas. Então, o livro de Atos dos Apóstolos seria uma continuidade do livro de Lucas, de um modo geral. É muito interessante a questão do Atos dos Apóstolos, que muitas pessoas, eruditos, pessoas com profundo conhecimento bíblico, diz que, na verdade, o livro deveria se chamar Atos do Espírito Santo, porque no livro de Atos, o Espírito Santo ele é muito atuante, não que ele não seja atuante nos demais livros da Bíblia, mas no livro de Atos dos Apóstolos ele é muito notório, a presença das coisas, a influência do Espírito Santo no livro do Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, ela é muito notória. Quando nós vamos ver o livro de Atos, que inclusive vai se cumprir a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, veja que há uma promessa do Senhor no livro de Joel e ela se cumpre no livro de Atos. E esta promessa é também para os dias atuais, que é o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo está entre o povo de Deus, Então nós sim pertencemos a uma igreja que é o maior movimento pentecostal do mundo, que é a Assembleia de Deus. É claro que aqui não cabe levantar a bandeira da Assembleia de Deus, ou seja lá qual igreja for. Na verdade, nós somos da mesma igreja, que é a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos da igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aqui estou falando somente de uma questão de denominação, que vai aquela ideia de disciplina, doutrinas, essas coisas. A forma com que uma igreja, no caso a Assembleia de Deus, vê a palavra de Deus, a forma pentecostal com que ela vê o Evangelho. A estrutura do livro. O derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele age, ele nos conduz, ele designa obreiros, ele separa obreiros. É o Espírito Santo que leva as nossas orações como gemidos inexprimíveis ao Pai. O Espírito Santo é como se fosse o tradutor dos nossos gemidos e quando nós estamos orando e nós não conseguimos orar, sai somente palavras como era Ana, quando estava orando por Samuel, quando ela orava também, as pessoas não conseguiam entender o que ela estava falando, mas o Espírito Santo pega isto e traduz em oração ao Pai. É o Espírito Santo também que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então veja que aqui há um derramamento do Espírito Santo no livro de Atos. É também os primeiros dias da igreja em Jerusalém, como foi o início da igreja, A perseguição leva à expansão. Isso é muito interessante, a questão da expansão, da perseguição. De modo geral, nós só crescemos quando somos perseguidos, na verdade, quando sofremos alguma coisa. Quando temos algumas situações que nos tira da zona de conforto. Então, alguma dor, por exemplo, se você estiver sentindo alguma dor, por exemplo, você vai ao médico, para sanar aquela dor, De modo geral, é assim. O cristianismo propaga-se entre os gentios. Então veja que aqui o cristianismo vai propagando até mesmo entre os gentios. A primeira viagem missionária de Paulo, o concílio de Jerusalém, a segunda viagem missionária de Paulo, a terceira viagem missionária de Paulo, a prisão de Paulo e seu ministério enquanto preso. Então veja que aqui alguns pontos da estrutura do livro de Atos dos Apóstolos. Os acontecimentos. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, estando eles em Jerusalém, os capacitou para a missão recebida e gerou conversões em grande número.
seguida de intensa perseguição dos religiosos por causa dos milagres que Deus operava por meio deles. Interessante a questão dando continuidade à ideia da perseguição leva à expansão. É muito interessante que quando vemos situações, quando nós estamos numa zona de conforto, estamos na nossa casa, nós não queremos sair para fazer nada, ficamos ali parados, estagnados. Entretanto, na questão do Evangelho, quando você prega a palavra e como as pessoas começam a te perseguir, o Evangelho começa a expandir. Pode parecer estranho, mas é verdade. Quanto mais a igreja for perseguida, mais ela é acrescida, mais ela cresce, né? Há quem diga, eu acho muito interessante a colocação, que há quem diga que a igreja do Senhor ela é igual ao omelete, quanto mais você bate, mais ela cresce. Então é muito interessante essa ideia de que enquanto a igreja do Senhor for perseguida, ela será expandida, ela cresce. Talvez seja pela questão até mesmo do desafio em si. É bem verdade que, de contrapartida, tem alguns pontos que, quando o cristão começa a ser perseguido, ele começa a enfraquecer na fé. Também tem esse ponto, né? Que algumas pessoas não suportam a questão da perseguição, mas nós devemos estar firmes no Senhor para que, quando vier a perseguição contra nós, contra a igreja de Cristo, nós continuarmos firmes no nosso propósito. Nós não devemos ceder à pressão da mídia, à pressão do mundo. Nós não devemos fazer tal coisa, nós devemos continuar firmes, sempre constantes e abundantes na obra do Senhor. O crescimento da igreja. Atos é um livro de forte apelo missionário. Neste sentido, merece atenção à atitude dos discípulos, que, dispersos por causa da perseguição, que iam por toda parte anunciando a palavra, mesmo com todas as provas sofridas, eles não paravam de anunciar o Evangelho. O ponto principal aqui é o anunciar o Evangelho. A igreja precisa continuar anunciando o Evangelho. Por quê? Porque esta é o principal papel da igreja. É claro que a igreja pode fazer uma ação social, por exemplo. A igreja ajuda e ajuda muito na questão social, a amparar aquela pessoa necessitada. Mas o anunciar o Evangelho é a nossa característica. Nós não devemos ficar entre quatro paredes. Nós devemos continuar saindo de nossas casas, até mesmo do templo, e fazer evangelismo, continuar anunciando o Evangelho, continuar pregando a palavra, levando a palavra do Senhor às pessoas lá fora, porque as pessoas estão a cada dia mais perdidas, não sabem para onde ir, justamente porque eles não têm um direcionamento. E quem é que vai dar esse direcionamento? É o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo vai atuar através de quem? Através de mim e de você. Quando nós falamos da palavra para os nossos amigos, para os nossos entes queridos, né? Para os nossos familiares e até mesmo para aquela pessoa que é o nosso inimigo. Nós também devemos orar por ele, também devemos levar a palavra a ele, ainda que ele não nos aceite, mas nós devemos fazer este papel. Nós devemos não ter, assim como Deus não faz acepção de pessoas, nós também não devemos fazer acepção de pessoas. Nós devemos falar para toda criatura, como diz a Bíblia, né? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Veja que aqui não há um ponto dizendo, ide por todo mundo e pregar o Evangelho àquela criatura com quem você se dá bem, ou aquela pessoa que você gosta. Não, é toda a criatura. Então engloba todas as pessoas. Então, independente se alguém tem uma diferença comigo, por exemplo, eu preciso falar de Jesus para ela mesmo assim. Claro que ela tem o direito de se recusar a ouvir a palavra, ela tem esse direito. E nós devemos respeitar este direito. Se uma pessoa se diz, por exemplo, ateu ou tem uma outra religião e não quer ouvir falar de Jesus, é um direito dessa pessoa, mas nós devemos, sempre quando tivermos a oportunidade, falarmos do Evangelho de Cristo, mostrar para a pessoa o que o Evangelho de Cristo fez conosco, né? A nossa vida ela é um testemunho para as pessoas, né? Para os nossos vizinhos, por exemplo, nossos familiares, quando vê que o Senhor Jesus transformou as nossas vidas. Para concluir, a perseverança dos crentes na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações é uma forte marca da igreja em Atos. Os crentes eram tementes, fervorosos, davam bom testemunho e mostravam genuína comunhão, sobretudo no aspecto de suprir as necessidades uns dos outros.
a fim de que ninguém tivesse falta de nada. Assim, a comunhão e o serviço eram as marcas dessa igreja que se tornou forte e avançou até os nossos dias. Sigamos, portanto, o exemplo de nossos irmãos. Então veja aqui vários exemplos que nos traz a ideia do livro de Atos. Por exemplo, a perseverança dos crentes na doutrina dos apóstolos, vendo que hoje há tantos segmentos, há tantas situações, há pessoas que estão querendo escancarar tanto as portas da igreja, né, querendo permitir qualquer tipo de movimento dentro da igreja. Dar aqui um exemplo, por exemplo, festa junina gospel, carnaval gospel, entre tantas outras coisas que põe o gospel no meio para dizer que pode fazer. Não, não pode. Deus não está nesse negócio. Ou nós somos ou nós não somos. Não existe meio termo com o Senhor. Ou nós somos do Senhor ou nós não somos. Então nós devemos continuar firmes na doutrina dos apóstolos, porque é a doutrina de Cristo. E também na comunhão e do partir do pão. Então nós devemos ter comunhão com os outros, né? Ou seja, ter comunhão é ter algo em comum. E o que nós temos em comum é a presença do Senhor, é o Espírito Santo, é Cristo em nossas vidas, né? E nas orações, é bem verdade que, de modo geral, as pessoas da sua idade não costumam muito ir aos cultos de oração, né? Você deve manter uma vida de oração ao Senhor. E é interessante, se falando de oração, muitas pessoas acham que para ser uma pessoa de oração precisa fazer longas orações. Não, não precisa. Você fazendo uma oração de 1 minuto, de 2 minutos, você orando a Deus com toda a sua sinceridade, o Senhor vai te ouvir. O Senhor vai atentar para você. Agora, é claro que na medida que você conversa com Deus, né, você ora ao Senhor, você vai ficando mais íntimo com o Senhor e você vai orando mais ao Senhor. Como é isso? A oração para Deus é como uma conversa para um amigo. Quando você tem um amigo e você tem muita intimidade com este amigo, vocês conversam mais. Se aparecer um outro amigo que você não tem muita intimidade, você conversa menos. É assim também com o Senhor. Quanto mais nós tivermos amizade com um amigo que é Cristo, né? Jesus é o nosso amigo, quanto mais, né, como diz lá o hino 200, né, da harpa, quanto mais você ora ao Senhor, mais íntimo você fica dele. Quanto mais íntimo você fica dele, com ele, mais você quer conversar com ele, mais você quer ficar perto dele, próximo dele, compartilhar as coisas com ele. Não é assim que nós fazemos com nossos amigos? Nós compartilhamos os nossos segredos, os nossos projetos aos nossos amigos. Assim também devemos fazer com o nosso Senhor. Então, quando você ora ao Senhor, quando você busca ao Senhor em oração, você vai ficando mais íntimo com o Senhor e o Senhor vai te dando vitória. Veja que isto era uma forte marca da igreja de Atos. Os crentes também eram tementes. Quantas das vezes hoje o crente parece que perdeu o temor ao Senhor, né? Eram pessoas fervorosas, principalmente na ideia que da oração, né? Tem muito fervor na oração, davam um bom testemunho. Quantas pessoas hoje, infelizmente, vemos pessoas de modo geral, cristãos de modo geral, que não precisa nem denominar o cargo eclesiástico, digo todas as pessoas, os cristãos em geral, nós, né, vamos colocar aqui nós, né, nós, muitas das vezes nós não damos o testemunho que deveríamos, nós muitas das vezes vivemos uma vida de qualquer maneira. O Senhor não está nesse negócio, nós devemos sempre ter bons testemunhos. Então, as pessoas mostravam aqui genuína comunhão, sobretudo no aspecto sobre as necessidades dos outros. E mais uma vez, preciso falar, deixar claro, que quando nós ajudamos alguém, nós não devemos ficar tocando trombeta. Tantas vezes as pessoas ajudam uns aos outros e vai para a rede social e postar fotos e vídeos, né, mostrando que está fazendo bem ao próximo, que está fazendo bem, que está doando uma cesta básica, por exemplo. Isso não é de Deus. Deus não está nesse negócio. A Bíblia diz que quando a mão direita faz, a esquerda não saiba. Então que nós venhamos, quando nós formos fazer algo para o nosso próximo, atender a um necessitado, que nós não venhamos tocar trombeta por conta disso, né? O nosso galardão está guardado no Senhor em secreto. Nós fazemos as boas ações em secreto, que em secreto o Senhor também irá nos recompensar. Então vemos que aqui existe toda uma comunhão também na questão do serviço da igreja, né? Aí a igreja vai avançando e avançou até os dias de hoje. Nós devemos continuar nesta doutrina, né? Fazer as coisas que precisam ser feitas, pregar a palavra, instruídos na palavra, lendo a palavra, praticando
a palavra e sendo assim bons exemplos para os nossos irmãos, né, para os nossos familiares, para o nosso vizinho, para aquele vizinho que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, para aquele nosso familiar que também não aceitou a Cristo como Salvador, que eles venham em nós uma diferença. Nós precisamos ser diferentes do mundo. Nós pregamos o Evangelho, nós vivemos o Evangelho e por isso nós somos diferentes, nós somos salvos na pessoa de Cristo. Então nós precisamos compreender que cada ato que nós fazemos, nós estamos representando a Cristo. Então como é que nós estamos representando a Cristo? Qual é o nosso ato, né? O que nós estamos fazendo? Quais os nossos atos? Quais são as nossas ações diante da sociedade? Porque quando nós fazemos algo errado, as pessoas também notam e observam. Ah lá, o cristão fazendo algo errado. Nós somos muito notados e é muito interessante falar que quando nós fazemos algo bom, nós não somos tão falados, né? As pessoas, o cristão tem que fazer o bem mesmo, é o papel deles. Até o mundo sabe que o cristão precisa ser correto. Mas quando nós falhamos, as pessoas veem, aí a pessoa observa, né? Aí começam a falar e maldizer a Deus. Então nós devemos ter bons testemunhos, né? Dar bons testemunhos, ainda que as pessoas não falem muito, né? Mas que nós não venhamos com mau testemunho, dar mau exemplo e profanar o nome do Senhor. Hora da revisão. Número 1, do evangelista Lucas. Número 2, 28 capítulos. Número 3, a descida do Espírito Santo prometida por Jesus. Número 4, quase 3.000 almas. Número 5, é uma resposta pessoal. Então que nós venhamos a cada dia mais compreender, praticar o livro do Atos dos Apóstolos, que como eu já falei anteriormente lá no início, é conhecido também como, poderia ser também o livro Atos do Espírito Santo, devido ao Espírito Santo ser muito atuante no livro. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!